Bem-vindas ao Elas Viajam. Esse é um podcast feito por mulheres para mulheres, onde elas contam um pouquinho das histórias pelo mundo afora. Eu sou a Mary, eu acompanho vocês nessa jornada. A convidada do último episódio desta temporada é uma pessoa muito especial. Ela já viajou para vários lugares, já foi para vários países da Europa, já fez intercâmbio, inclusive com a Just, e é a Alessandra. Inclusive, ela é minha tia. Bem-vinda, Alessandra. Obrigada, eu agradeço pelo convite. Falar de viagem é sempre bom, Sim. então estou bem animada. E vai ser um desafio te chamar de Alessandra, não sei se eu vou conseguir. Acho que Porque eu te chamo de Ieia, né? Não sei de onde surgiu isso. você que inventou, Eu inventei quando eu era pequenininha, né? bem pequenininha. E agora eu não consigo mais chamar de Alessandra. Então, se eu chamar de Ieia, é a Alessandra. Importante é isso. Tá bom. Você já fez intercâmbio, né? Já, foi minha primeira viagem internacional, foi o intercâmbio. Você lembra mais ou menos quantos anos que você tinha? Tinha uns 25 anos, era bem jovenzinha. Eu lembro muito. Foi a Você primeira tinha pessoa quanto? da família que foi pra fora. Foi, primeira. Eu tinha 15. Se você tinha 15, 25, eu tinha 15 15. É anos. 10 anos de diferença. Eu lembro que a gente foi te levar no aeroporto e E me buscar. te buscar Quando também. vocês me buscaram, tinha uma faixa. A gente... Neném, estamos com saudades. Eu lembro que parecia que você ficou um ano fora, É assim. verdade. E você ficou quanto tempo? Acho que foram 40? 40 dias, porque eu fiz 30 dias de intercâmbio mesmo, de estudo, eu Ah, fiz aquele mais prolongado, e daí eu fiquei 10 dias viajando um pouquinho, assim, juntei o hum. final de semana anterior, o outro final de semana depois da escola, e acho que deu uns 40 dias em todo, Nossa, na assim. minha cabeça era em torno de uns 3, quase 6 meses, assim. Pela memória que eu tinha, porque parecia que você estava muito tempo longe. Não Que foi, para mim também. foi a primeira viagem. 30 dias pareceu uma eternidade. É que quando a gente tá viajando, sei lá, né? É que quem fica tem uma perspectiva e quem vai tem outra perspectiva. É, Se a viagem tá muito boa, parece que passou muito muito rápido, rápida. É né? verdade. E como que foi esse processo de intercâmbio? Porque você foi a primeira pessoa da nossa família que foi pra fora. E foi Hum, uma coisa que marcou muita gente, né? Foi. Como que você teve essa ideia? Como que foi todo o seu processo de planejamento? Eu sempre quis fazer o intercâmbio, né? Eu sempre quis viajar. Na verdade, eu sempre quis viajar muito, mas até essa idade eu não tinha tido oportunidade. Eu acho que comecei a trabalhar cedo e já tive um relacionamento e várias coisas aconteceram juntas, assim, e eu acabei não realizando esse sonho que eu tinha de viajar. E daí surgiu essa oportunidade, eu queria muito aprender inglês, eu não falava nada. Uhum. Eu tinha feito alguns cursos, desses cursos que a gente faz aqui no Brasil, mas é completamente diferente, né? Você acha que você está indo no nível avançado, você chega lá, você está no básico. Sim. Então, eu queria muito fazer pelo inglês também. E porque eu tinha muita vontade de viajar para fora. Uhum. Então, foi um planejamento bem difícil, porque eu era casada na época, então eu fui sozinha, então tudo é mais difícil, né? É bastante dinheiro que envolve, então, e eu era jovem, tinha Planejamento. uma casa, pagando carro, então foi bem difícil, mas acho que a gente se planejou bem, eu consegui fazer e assim, a minha expectativa era Londres, sempre foi Uhum. Londres. Acho que eu sou apaixonada pela Inglaterra e essa coisa da família real, eu sempre gostei muito. Aham. Então, sempre foi a minha primeira opção. E não me decepcionou em nada, assim. Vou dizer que tem vários problemas, como qualquer lugar do mundo tem, mas para mim era um conto de fadas, assim. Me senti. Foi muito difícil, porque eu estudei muito, porque Uhum. era um estudo que não era só um período, era um período assim prolongado do Mais dia. intenso. É, então, foi bem corrido, mas conheci pela primeira vez gente de todo mundo. Então, Sim. tinha na minha classe italiano, japonês, chinês, tinha brasileiro, tinha tudo. E eu não falava nada, então era muito difícil, mas ao mesmo tempo era muito legal, assim. E foi aí que eu descobri que eu amava viajar. Uhum. Daí depois disso, nunca mais eu parei de viajar. E eu fiz a minha vida
seguir por um caminho profissional, por exemplo, que se cruzasse com essa minha vontade de viajar, Uhum. assim. Sim. Então, me abriu muitas portas, eu aprendi muito, a língua, aprendi muito sobre coisa da vida, aprendi muito, foi muito marcante, eu lembro com muito, muito carinho. E você ficou numa casa de família, né? Fiquei numa casa de família, era uma senhora com 3 filhas Uhum. e mais uma, sei lá, umas 3, 4 crianças. Então, o quarto que eu fiquei até era um quarto decorado de princesas. Então era bem bonitinho, então eu tinha esse convívio com as crianças e eu achava engraçado que eu falava quase nada de inglês, né, e Uhum. as crianças todas falando inglês. Mas ok, é o idioma delas, mas pra mim era uma coisa muito engraçada, assim. Acho que eu era muito menina, apesar de ter vinte e Uhum. cinco anos, acho que eu era muito menina, assim, muito ingênua. Então, ficar na casa deles foi muito legal. Tinha mais 2 estudantes, Uhum. então tinham 4 quartos, assim, só de estudantes. Tinha gente com você na casa, Tinha, então teve um não período era que ficou a eu, um única. outro brasileiro e uma japonesa. E daí trocava sempre o estudante, Uhum. né? Mas foi muito legal ficar na casa, porque a gente acabava vivendo a rotina, assim. Então, tomava café da manhã junto, a gente, no almoço a gente não tava, mas ela deixava a janta pronta quando ela não tava lá. Quando ela tava, a gente assistia TV Fazia junto. biscoito. Ela fazia. Você lembra que eu trouxe, como chama? Cupcakes e Aham. biscoitos e tudo. Ela era muito legal. Muito, muito legal. Tanto que eu falo com ela até hoje, assim, mando mensaginha no Facebook e tal. Aham. Ela é muito gente boa. Acho que eu dei muita sorte, assim, de Sim. ser recebida por uma família, e uma família mesmo, porque o que eu mais senti falta foi da minha família. Então, isso compensou bastante, assim, sabe? Tipo, a saudade era muita, mas pelo menos ela estava sempre ali, a gente fazia coisas de família e tal. Sim, se Foi sentia bem mais legal. confortável. É, foi bem legal. Dei É. muita sorte, assim, mas a Just também me ajudou bastante. Eu tive reuniões com ela antes de ir, Uhum. conheci ela, e depois, até durante o período, eles perguntaram várias Uhum. vezes, assim, tá tudo bem e tal. Mas foi bem legal, Que bem legal. legal. É importante, assim, porque não é toda a família que acolhe, porque às vezes é só um quarto ali que a pessoa vai para dormir, mas É, quando tem essa interação, é muito, muito bacana mesmo, porque é. além da experiência do curso, de conhecer gente, tem essa outra experiência de morar ali com a pessoa, né? E eu acho que até, às vezes, até agrega mais do que a própria experiência da classe mesmo. Porque, É né, verdade? porque estudar, a gente sabe, já estudou, fez Sim. faculdade e tal. Estudar é uma coisa, aprender a teoria é uma coisa, colocar na prática é completamente diferente. Então, viver no dia a dia, todo mundo falando e tal, e ela, assim, ela fazia a gente fazer as coisas. Então, no primeiro dia eu tinha que comprar um cartão para andar de transporte público. Aí eu falei pra ela, com aquele meu inglês ruim, falei: eu não queria ir sozinha, tá?" Ela falou: "Não, Uhum. você vai sozinha, eu vou te explicar como faz, você vai sozinha". Ixi, deu tudo errado, eu perdi meu cartão, perdi dinheiro. Aí ela foi comigo, porque daí ela não queria que eu perdesse meu dinheiro. Mas assim, ela tentava, direcionar para que eu fizesse, para que eu tivesse uma boa experiência, mas Uhum. ela não fazia nada por mim, assim. E eu acho que eu também fui um pouco desafiadora para ela, porque eu sou chata para comer, por exemplo, Uhum. né? Eu não como qualquer coisa, então ela tinha que cozinhar separado para mim. Eu sou chata com várias coisas, assim. Eu lembro que era uma banheira, eu não gostava da banheira dela para tomar banho, então era chato também. Eram muitas coisas que ela também teve que, assim, acho que foi Se difícil para ela. adaptar. Mas no final, nossa, foi da gente se fala até hoje, foi bom, eu tenho certeza que pra ela também se divertiu muito comigo. Ah, imagino. É. E você falou, né, que você perdeu dinheiro no seu primeiro dia. Como que foi ali o seu dia a dia em Londres? Ai, foi Porque você difícil. nunca tinha saído do Brasil, você foi sozinha, novinha, com 25 anos, sendo que aqui você sempre foi muito independente, assim. É. Mas eu acho que até essa época eu era menos independente, né, Uhum, porque é eu saí de verdade. casa, mas eu casei, então eu ainda tinha uma dependência. Eu acho que isso foi o mais difícil. Se eu já fosse mais independente, Uhum, talvez eu tivesse tirado mais de letra, assim. Mas foi bem difícil, porque eu
não sabia fazer nada sozinha. Uhum. Então, por exemplo, quando eu perdi meu dinheiro, daí ela foi lá, conversou lá no negócio do trem, e daí falou: "Olha, ela perdeu o cartão", daí eles me deram um cartão, colocaram o dinheiro que eu tinha perdido. Então, assim, e pra tudo eu tinha dificuldade, assim: "Ai, mas eu fui no mercado, não consegui fazer isso". E daí ela falou: "Não, você vai de novo e Vai tal". conseguir É, vai sim. conseguir, mas pra mim era muito difícil, até hoje eu sou muito independente, mas são 14 anos, sei lá, eu mudei muito, porque eu não era, muito independente, então eu passei vários apurinhos, assim, e eu tinha medo de andar sozinha na rua, Uhum. à noite, esse tipo de coisa que lá na Europa, depois eu aprendi que é zero Não problema. precisa ter medo. Então, sei lá, para mim foi muito difícil, mas eu também voltei com uma outra perspectiva, tanto que eu acho que depois dessa viagem muita coisa na minha cabeça mudou, assim. Imagino. E depois você voltou para Londres várias vezes, né? Voltei mais 3 vezes 3 vezes. depois para Londres. E como foram essas 3 Eu sou uma experiências? pessoa que gosta de repetir lugar, né, eu Aham. não precisa ser lugar novo, eu gosto de repetir. Se eu Uhum. gosto muito do lugar, eu repito e faço coisas completamente diferentes. Porque eu acho que a experiência está em você conhecer muito no detalhe do Uhum. lugar, né. Então, quando alguém fala assim pra se alguma amiga virar e falar: "Ah, vamos pra Londres?", eu vou sem pensar. Sim. Tipo: "Ah, mas você não quer ir num lugar novo?", "Ah, quero também, mas eu quero ir pra Londres". Uhum. E para Então Paris? então as outras 3 vezes foi uma vez que foi muito rápido, na verdade eu fui quando eu estava fazendo um treinamento do trabalho, e Uhum. daí eu fiz tipo, fiquei 2 dias e voltei. Foi uma vez muito rápida. Eu fui só porque eu queria ir mesmo, dar uma passadinha, ver a Betinha, é que ela ainda era É, viva naquela viva, época, sim. a Tomar um Betinha. chá com ela. Exato, que eu era Uhum. apaixonada por ela. Sim. A segunda depois da terceira vez que eu fui 4, né, a terceira vez eu fui com amigas. Ah, essa vez foi muito bom, porque daí eu vivi assim, elas não conheciam. Uhum. Então era legal, porque eu já conhecia e eu fiz tudo igualzinho que eu já tinha feito, Aham. assim. Dessa vez eu não conheci nada diferente. Mas só o fato de estar com as minhas amigas foi uma viagem completamente diferente. A gente se divertiu pra caramba, assim, sabe. Quando eu tô sozinha, eu faço o meu roteiro, eu faço o que Uhum. eu quiser, eu Sim. acordo a hora que eu quiser e tal. Com elas não, então uma queria ver isso, a outra queria ver aquilo, a outra queria ver não sei o quê. Então, é você adaptar uma agenda para todo mundo ficar Sim. feliz. Então eu realmente abri mão, eu não queria ver nada, eu só queria estar com elas. Então Sim. foi e são amigas muito importantes da minha vida, Uhum. então eu só queria aproveitar com elas o momento, então foi uma Londres toda repetida, eu só Sim. vi coisas que eu já tinha visto. Mas não tinha problema ali, Não tinha porque você estava problema com nenhum, elas. nenhum. Foi uma viagem muito emocionante. Uhum. E a quarta vez foi agora, recente, foi janeiro, eu fui a trabalho, Aham. eu trabalhei 3 semanas e depois tirei 2 semanas de De férias. férias. E daí eu conheci um pouco mais, porque mesmo no meu intercâmbio eu não viajei tanto, Uhum. fiz alguns bate-voltas, assim, mas fiquei mais em Londres. Dessa vez eu trabalhei num outro lugar, trabalhei, sabe que eu não lembro, Leeds, Uhum. trabalhei em Leeds, e daí peguei sempre vou no frio para Londres, é incrível, É sempre verdade. pego frio. Dessa vez foi a primeira vez que eu vi nevar, muito legal, estava em Leeds e daí a gente pegou neve, Aham. estava no meio do trabalho, assim, igual louca, eu falei parei a reunião, falei: "Ai, preciso sair lá fora para filmar". Parei a reunião, saí, filmei, e estava bem bonito. E eu conheci outros lugares que não Londres Londres. mesmo, mais interior. Foi bem a Inglaterra para mim é linda. Não tenho essa vez eu conheci Cambridge, que é a coisa mais linda que eu tenho vontade de voltar a estudar só para estudar lá, Só assim. pra estar em Cambridge. É. A Inglaterra para mim é linda, é Por que linda. será? Você já parou pra Sei pensar? lá, é linda porque ela Londres mistura o novo com o antigo, É muito contraste. e as pessoas, sei lá, elas são sérias, mas quando você vai conhecendo, elas têm como eu trabalho com muita gente de lá, elas são engraçadas ao modo delas, assim, Uhum. entendeu? Então, sei lá, eu consigo ver uma coisa que me agrada muito. E se você me perguntar por que eu gosto tanto da Europa, eu não sei, mas é que eu me sinto mais
livre, me sinto mais confortável lá, não sei. E a Inglaterra para mim é um negócio que pega. Inglaterra e Paris, Inglaterra como um todo e Paris na Paris em França. específico. Paris é lindo, Paris é Paris é maravilhoso. incrível. É, É, e não é clichê, assim, é incrível mesmo. eu fui para Paris também, não sei se eu já contei em algum momento aqui. Fui também durante meu intercâmbio. E eu fui com zero expectativa, não sei se você lembra. Eu Lembro. ficava, nossa, vou para Paris. Não que seja ruim, né? Maravilhoso, mais uma viagem, mas eu achei que ia ser mais do mesmo. Ia ser uma coisa mais batida. Mas na hora que eu vi a Torre Eiffel, eu não estava preparada. E Não, aí eu dei quem um tá? grito, eu fiquei, oxe! E aí eu fiquei parada olhando durante uns 5 minutos. Até cair a ficha, eu falei, meu Deus, é tudo isso mesmo. E É. quando eu vi ela à noite, Ah, meu Deus, nossa, eu chorava igual uma criança. Eu falei, meu Deus, que coisa mais é linda. lindo, é E lindo. Paris em si é lindo como um todo, né? A cidade, É. E a nem é a mais arquitetura. limpa de todas, né? Mas Não, eu não sei, tem um charme. Paris tem um charme, assim. Você parar num café, aqueles você. cafés um do lado do E outro, todo mundo, assim, as cadeirinhas todas viradas pra para rua. fora, né? É. Eu sei lá, Paris tem uma coisa que me pega, assim, não sei. Todas as vezes eu fui no Torre Eiffel, por exemplo, todas as vezes eu vou no Louvre, e porque tem coisa, por exemplo, o Louvre, eu acho que você pode ir 1000 vezes. Que não vai conseguir ver tudo que tem ali, é Não, é muita impossível. coisa, né? Muita obra, e se você pegar um áudio, todas as vezes, as minhas amigas Uhum. até, ai, Ale, pelo amor de Deus, áudio. Eu pego o áudio e fico na frente da estátua, eu Ouvindo, ouvindo durante muito tempo ali, entendeu? sim. Porque para mim é muito, muito legal. Muito E legal. faz muito mais sentido, né, quando você sabe a história que tem por trás daquela É, determinada obra. É é. claro que você parar e ficar refletindo sobre vai ser uma forma diferente de você enxergar a arte, mas entender ela como um Ah, todo é outra é coisa. fundamental, É, assim, para quando vai a algum museu, né, importante. E o Louvre é muito grande, ai, tem é muito umas grande. vielinhas, assim, que vai para um outro lugar diferente. É muita coisa. Até hoje eu não consegui ver tudo, assim. Já fui muitas vezes e não consegui ver tudo. Acho que ainda falta uma parte grande, assim. Acho que pra você ver tudo, só se você morar lá e ir várias vezes, assim, sei lá. Sim, E é pra quem gosta também, né? Porque tem é, gente que gosta de ir ver a Mona Lisa, por exemplo, que é bem sem graça, por sinal, e ir embora, né? E tirar uma foto sim. na pirâmide de fora e tal. Aí eu acho que é tipo de turismo, né? Eu sou uma turista que gosta bastante disso, assim, de museu, de ficar andando o dia inteiro, ficar Sim. conhecendo tudo. Às vezes, até as minhas amigas sempre falam. Ah, vamos sair à noite? Vamos. Daí a gente chega 8 horas, das 8 às 8, Uhum. não tem nem coragem, né? Ah, vamos comer qualquer coisa, vamos É, descansar. porque no outro Então, dia, 8 horas da manhã, tem que passear, é, tem que fazer valer a pena. para mim é isso, fazer valer a pena. Não é sempre que você consegue viajar, não é sempre que você tem dinheiro, não é sempre que você tem férias. É, tem que fazer valer a pena. E que outro lugar da Europa mais te marcou? Porque eu acho que você já foi Ah, para muitos países, assim, já mais de 10, fui. né? Ah, já, já. Foi. Ai, olha, eu não sei, marcou. Paris marca sempre. Tirando Inglaterra e Paris. É. Ai, a Itália é linda. A Itália é muito bonita. Eles são muito parecidos com a gente. Uhum. Daí você mistura o melhor do brasileiro, que é a animação, Sim, com a coisa com a coisa bonita da bonita. Europa, que Sim. é a arquitetura e tudo mais, né? A Itália é muito. Eu viajei de Roma para cima. Então, para Uhum. baixo eu conheço pouca coisa. Mas para cima eu conheço bastante. Florença é É lindo. maravilhoso, assim. E eu viajei sozinha, 20 dias Uhum. na Itália. Então, fui de Roma de trem, eu fui subindo, sozinha, sozinha. Mas o que eu fiz de amigos, assim, Sim. e daí ser, aquela coisa de filme, a história de amor, aquilo tudo, assim. É. Roma é tudo aquilo que a gente vê no Aquele filme. filme Cartas pra Julieta que acontece no Não, tem um interior filme que eu sempre penso nele, quando eu penso na minha viagem, que chama Sob o Sol da da Toscana. Toscana. E ela vai pra lá e tal, e ela vive loucamente, intensamente. Ai, foi a minha viagem. Essa viagem foi maravilhosa. Então a Itália é linda. O sul da França é maravilhoso. Uhum. Também viajei sozinha, 15 dias na França. O sul da França é lindo.
É uma praia, assim, é praia de pedrinha, na maioria Uhum, das eu vezes, lembro que das eu, suas eu fotinhos, gosto assim. mais, eu não gosto muito de areia, então as pedrinhas são bem legais, assim, e as praias são E são azul uma é isso que eu ia falar, bem azul. de um jeito que eu nunca vi, nunca vi. Que Então é lindo. lindo. Mas eu acho que os lugares, eles me marcam mais pela experiência que eu vivi, assim, até do, Hum, porque eles são lugares todos muito, sim. muito bonitos, assim. Então, acho que cada viagem que eu fiz foi uma experiência diferente. E daí tem uma coisa que me marca de uma forma diferente, assim. Então, acho que não é nem pelo lugar, é pela experiência vivida naquele Sim. lugar, assim. É porque A todos são muito bonitos. companhia, por É, exemplo. todos são muito bonitos. A Europa, pra mim, é linda, assim. Sou fã de Europa. Toda vez que eu vou tirar férias, eu penso, ah, eu vou para os Estados Unidos. Nunca fui. Não consigo. Não tem, eu gosto de história. Uhum, É isso, minha viagem é história. Se eu for para um lugar muito moderno, assim, eu não vou me divertir, sabe? sim. Então, E você morou um tempo no México. Eu foi. lembro que você até tinha agendado para tirar o visto americano, alguma coisa assim, É, para visitar. nem senti vontade. É, não, eu não tenho. A única coisa que, bom, tá nos meus planos de viagem, né? É fazer com as minhas sobrinhas, incluindo você, é a Disney, mas é mais por nós, assim, Uhum. pela nossa história, mais do que por estar nos Estados Unidos e tal. De Porque novo pela eu companhia. gostaria de viver isso com vocês, então, faz parte dos meus planos, mas eu tenho pouca vontade, assim, de, queria fazer isso nos Estados Unidos. Tem algumas coisas, Sim, mas é bem pouco, assim, não tem algo que eu queira muito, tirando a Disney, pela sim. experiência. Assim como você teve experiência com o vovô e com a vovó. Foi, Foi recente também, foi né? recente, eu fiquei fora em 2000, foi 2022, Foi em novembro, outubro, novembro. É. setembro de Uhum, 2022. Essa viagem era para ter acontecido há muito tempo, né? É, foi 2019 que a gente estava planejando, porque eles iam fazer 50 anos de casados em 2020. uhum, Então era o meu presente para eles. Eles sim. morriam de vontade de conhecer Portugal e Itália. E daí, 2019, a gente teve um problema de saúde com meu Uhum, pai, com seu avô, é estranho, com meu pai, a gente teve um problema de saúde, então a gente não pôde viajar. uhum. Graças a Deus deu tudo certo, mas a viagem foi postergada. 2020 começou a pandemia. E aí foi Daí, 20 e postergada de 21 a novo. gente não pôde viajar. E daí a gente foi comemorar já 53 anos de casado já. Que a gente daí foi no final de 2022 e essa foi uma experiência que eu acho que é porque, como eu falei, tudo marca, mas talvez seja a viagem que eu sempre vou me lembrar Sim. com mais carinho, assim. Porque eles eles já são idosos, né? Então demorou uma vida inteira para eles poderem viajar. E também demorou um tempo para eu poder dar isso para eles, né. Uhum, Então, é toda uma história, eu acho. A gente em casa é muito unido, então acho que é uma experiência e assim, eu vou ter essa memória comigo. uhum. Então pensar nisso é uma coisa muito boa, assim. É Sim. uma coisa que me deixa Eu imagino os 2 parecendo criança, nossa, assim, mas foi muito visitando os engraçado. lugares. Você conhece? A vovó, ela fala com todo mundo. A Ela vovó. não tem freio, assim. Então, a pessoa falando em francês, ela em português. E A falando? pessoa falando turco, ela em português. E assim, e tudo fluía, nem precisava ajudar. Então, foi assim, é, é muito engraçado que assim, eu me diverti muito com eles. E daí a gente pensa assim, viajar com o pai e com a mãe, deve ser chato, né? Você Uhum. não pode aproveitar. É Caramba, incrível. eu me diverti como acho que foi a viagem que eu mais me diverti. Mais me Eu diverti, assim. imagino. E eles querendo ver tudo, tudo novidade, tantas fotos deles andando na rua e eu atrás, e a gente Sim. fazendo tudo junto. Foram 25 dias, eu Uhum. acho. E assim, a gente viajou de carro, parecia três jovenzinhos, né? A gente fez Portugal inteiro de carro.
E eles não reclamaram, estavam super animados, assim. A vovó realizou um sonho, andamos, sei lá, 15 horas de carro para ela ver uma coisa que ela queria ver muito da igreja. Então, assim, ela passou mal do coração, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa. Antes da gente viajar, o médico disse ela descobriu um negócio do coração antes de viajar, né, É, por conta do da ficou sequela Covid. do Covid, É. né. Então, antes de viajar, eu falei assim: "Ah, se vocês quiserem, a gente cancela de novo". Daí ela falou: "Não, a gente vai viajar". O médico Uhum. falou: "Se for acontecer alguma coisa, vai acontecer. E daí a gente vai viajar". E daí a gente foi. Ela passou mal algum dia, outro, assim, mas deu tudo certo. E precisou acionar o seguro viagem? Precisou, precisou. É por isso, assim, seguro é super importante. Às É vezes a importante. gente fica falando: "Ai, nunca usei seguro". Mas Uma hora que precisa vai ser essencial, assim. sim. E veio um médico no hotel, o médico atendeu super bem, deu remédio, viu o que estava Uhum. acontecendo. Então foi muito, muito essencial para eu ficar tranquila também, Sim. né. Foi uma viagem linda, de todas as formas possíveis, foi uma viagem linda, assim. Ah, eu imagino, eu acompanhei pelas fotinhos, né, e realmente é o que eu parecia 2 crianças ali, você também, agora que você É, contou. É que você foi sempre a pessoa que tirou a foto dos 2, né, foi. então a gente não dava muito pra ver como que estava sendo a sua reação. É, Mas eu achei muito bonitinho o vovô e a vovó aproveitando tudo ali, né, é. comendo, experimentando pastelzinhos de Belém, bacalhau. Tudo, assim, pizza, macarrão e doces e gelatos e o meu pai adora comer, né, então ele se divertiu muito. Eu acho que eu posso dizer que foi um sonho deles, mas acho que no fim é mais meu, assim. A vida passa muito rápido, né, e a gente Uhum, nem sabe quando que vai acabar, né, a minha ou a deles ou a de qualquer pessoa. Então, ter podido dar isso para eles, assim, uhum. foi foi muito eu sei lá, eu sinto uma coisa boa, assim. Eu imagino que É. até hoje no almoço em família, o vovô e a vovó contam as histórias, todos os detalhes, mesma história que já contou no almoço passado, conta de novo nesse. E é uma É, coisa muito linda, assim, de ver que eles viveram isso. e eles mesmo agora, eles pensam em viajar mais, né, porque Aham. eles viram que é possível, que não é um negócio e olha que é difícil fazer uma viagem de 10 horas, eh, vinte e e cinco e dias andar também. bastante e tal, mas eles querem muito continuar fazendo. E, assim, bom, eu espero que eles vivam até os 100 anos, eu espero fazer muitas outras viagens com eles ainda, né. Não é. E agora eles também querem ir sozinhos também, né? Eu Também fico tem isso. preocupada, eu não gosto muito, mas tá bom. É que eu fico preocupada, que eu sei que viagem é difícil, né, e você vai para um lugar que não fala a sua língua, acho mais complicado. Sim. Então, sei lá, eu sempre fico preocupada, mas eles Você têm é que muito ir. Eu sou preocupada. muito preocupada. Inclusive no meu intercâmbio, você Ai, ficou meu muito Deus, fiquei com o preocupada comigo coração na mão. sozinha. Ai, fiquei com o Ficou mais coração. preocupada que minha mãe, talvez. Fiquei toda hora, né, te mandava mensagem: Sim, "Você chegou em casa? Onde sim. você tá?" Eu sou muito preocupada com os outros. Mas acontece. E sobre a viagem com as suas amigas, assim, Eh, vocês foram para bastante destinos Foi também, em né, e foi bem legal, 2018. porque vocês foram em 4? Fomos eu, a Pri, a Lara, a Thay e a Jaque, fomos em 5 lá em Portugal encontramos o Breno, que é um outro amigo, tinha bastante gente. Aham. Mas em alguns lugares a gente se separou, não estava todo mundo junto. Mas foi muito assim, de amigos, foi uma viagem, incrível, assim, o primeiro lugar foi a Inglaterra, a gente foi para Londres, depois de Londres a gente foi para a Escócia. Eu não lembrei da Escócia, a Escócia é maravilhosa, a Escócia eu fui para a Escócia, sabe, eu assisti uma série chamada Outlander, Uhum. e daí eu queria muito viver as coisas, eu sou muito assim, eu assisto muito e daí eu quero ver o que a série tá falando, né. E daí eu fui para a Escócia, mas a Escócia é a coisa mais linda, assim, de uma forma natural, assim, sobre Uhum. natureza. É a coisa mais linda. Eu conheci Edimburgo e conheci as Highlands, né. Então, Uhum. tipo, as pessoas são muito legais, a comida não São é muito boa, as bonitas. pessoas são lindas, os lugares são lindos, é uma natureza, assim, sem fim. Uhum.
muitos castelos, os homens todos os anos saem na rua, então tudo aquilo que a gente vê é muito normal lá. Uhum. Então foi bem legal, a gente foi pra Escócia, depois a gente foi pra Paris, Uhum. depois a gente foi pra Barcelona e depois a gente foi pra Lisboa. E como foi Barcelona? Porque Barcelona, eu nunca fui pra lá ainda, mas eu tenho uma visão que é uma cidade muito calorosa, assim, muito parecida com o Brasil. Não sei se você sentiu isso. Eu já fui pra Madrid, já fui pra Barcelona, eu prefiro 1000 vezes Madrid. Madrid. Eu acho que Madrid é mais caloroso, assim, as Uhum. pessoas te recebem Sim. melhor. Barcelona à noite é bem legal, Aham. mas, não sei, não achei tantos lugares bonitos, assim. Acho que eu fiquei um pouco decepcionada com Barcelona. Essa é a verdade. Ah. Eu acho que Madrid eu gostei muito mais, assim. Uhum. Já fui 2 vezes pra Madrid. Gostei muito mais. A Espanha é linda também, Uhum. mas acho que eu sou mais de Madrid, assim. Mas a gente se divertiu, a gente fez aquele que você vai em vários pubs e vai Ah, o tomando um Pub shot. Crown. Isso, Uhum. a gente fez lá, todo mundo junto. Foi bem legal. Já fiz lá, já fiz em Amsterdã. Todo mundo fala muito de lá, que é uma cidade, é um lugar muito jovem e tal, mas não sei, acho que eu prefiro Madrid. A minha Eu vou ter que conclusão ir final pra é tirar minhas próprias conclusões. mas é linda, assim. É Europa, Uhum. não tem como ser feio, assim. Eu nunca conheci um lugar feio na Europa. Também tem esse Então, ponto. não sei. E aí depois vocês foram pra. Lisboa, a gente terminou em Lisboa, que daí a gente encontrou o amigo, o Breno lá, e a gente terminou lá. Essa viagem, a gente foi Capri, eu, a Pri e a Lari inicialmente, Uhum. e daí a gente encontrou as outras 2 Foi meninas juntando lá. Foi gente. juntando gente, Mas foi muito legal. A Pri era a primeira viagem da vida dela, assim, Uhum. então eh, foi, para ela era tudo muito novo. Ela já tinha câncer, então ela estava passando por um problema de saúde já fazia muito tempo. E, e 5 dias antes da viagem ela estava muito bem. 5 dias antes ela descobriu que ela estava com câncer, tinha voltado. Meu Deus. E daí ela me ligou e ela deixou pro último minuto pra me falar. Daí ela Aham. falou assim, viu, o câncer voltou. E daí eu falei assim, não acredito. Daí eu falei, vamos cancelar a viagem. Eu muito medrosa, né? Aham. Aí ela falou, não, a gente vai. Falei, não. Ela falou, a gente vai. Eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã, a gente vai. E Sim. daí ela foi. Ela aproveitou muito, assim. Mas eu nunca vi alguém aproveitar uma coisa na vida igual ela aproveitou. Eu tenho muitos, muitos momentos, assim, que ficam muito guardados. A Pri morreu depois de um tempo, durante a pandemia. Eh, mas, saber que eu fiz, essa viagem também, sei lá, Aquece seu coração. é. Assim. Esse é um assunto de viagem que é uma viagem super especial, né, nunca vou Uhum. esquecer. Mas é uma viagem eu perdi alguém muito importante também, então, eh, é bom que a viagem ela é a experiência que eu vou guardar, assim, sempre, né. Eu aproveitei tudo que eu pude com ela, fiz tudo que eu pude por ela, infelizmente ela não tá aqui, mas eu sei que a gente viveu coisas muito, muito especiais, ela era uma amiga, super amiga, então ter vivido tudo isso, e ela era muito difícil de gostar das coisas, assim. Uhum. Na Escócia, por exemplo, eu e a Larissa adorávamos por causa da série, ela não gostava da série. Então ela não queria ir no castelo, ela queria ir no shopping. Então ela era uma viajante muito mais consumidora, Aham. e eu e a Lari, que já viajamos outras vezes juntas, a gente é uma viajante mais de turismo mesmo, né. Então a Pri falou: "Ah, não, mas eu quero comprar aquele presente, sabe aquela camiseta do camelô que tá ali na esquina? Eu queria aquela". Então assim, ela era a gente era muito diferente, e ela tinha um ciúme, daí o Calari também, muitas vezes ela falava: "Ah, mas você vai ficar com a Lari, não vai ficar do meu lado?". Então, acho que a gente se divertiu muito, assim, vivemos coisas, assim, que ela nunca imaginava que ela ia viver, porque ela também era uma pessoa muito simples, que batalhou Uhum. pra caramba na vida, era esteticista, então sempre teve o próprio negócio, eh, várias coisas, assim, na vida dela, então, acho que aquilo pra ela foi, tipo, um sonho, assim. Sim. Então ter
ter feito parte do sonho dela foi muito bonito pra mim, assim. Então, depois de um tempo, a gente voltou, 18, acho que, não sei, talvez foi 2020, não me lembro exatamente, mas ela faleceu pouco tempo depois. Sim. Mas lutou bravamente e eu sei que essa lembrança a gente tem juntas e sempre vai ficar, assim, muito viva comigo, assim. Sim, eu lembro de você falando que ela quase comprou a Sephora inteira. Ela entrava nas lojas, ela queria comprar tudo, assim. No final da viagem, eu dei um cartão para ela, falei, ela não tinha mais dinheiro. Falei: usa o meu, eu compro o que você quiser", assim. Mas ela queria comprar tudo, tudo, juro. Ela Uhum. voltou, com umas 4 blusas, casacos, que a gente só usa lá, porque aquele frio não existe aqui. Aham. E ela nem sabia se ela ia viajar mais, ela voltou com uns 4 casacos, assim, de pele e tal. Aqueles com colete de pele, daqueles Uhum. negócios, assim, de umas coisas muito, assim, que jamais ela ia usar de novo. Mas ela queria muito fazer, Aham. sabe. Então, Paris ela amou, Paris é luxo, né, então ela amou Sim. muito. E assim, no final da viagem, o pé dela, por exemplo, já era uma coisa muito difícil de olhar, assim. Era no rim, né, e o rim já não estava mais funcionando bem, mas, tipo, no final da viagem ela já estava mal, mas ela Sim. voltou muito feliz, assim. E nos dias antes da gente vir, 2 dias antes, a gente saiu numa balada em Lisboa, mas ela bebeu umas coisas que ela nem sabia que era, umas coisas azul, vomitou e não sei o que, e não sei o que lá. Mas ela aproveitou tudo, Uhum. tudo, cada segundo da viagem ela aproveitou. E é Ficava muito de mau humor, mas depois ficava boa, sabe. de ressaca. Muita ressaca. Mas é uma viagem que vai ficar sempre marcada, assim, sempre, porque ela vai ser a minha melhor lembrança dessa viagem sempre, assim. Sim, e é muito bonito saber que você já proporcionou isso para tantas pessoas, de Né. uma forma tão bonita, assim. Seja para o vovô e para a vovó, seja para a Pri, até mesmo para a Lari, né, porque não sei se É, foi a primeira viagem dela, mas foi pra Europa, acho que foi, e depois a gente e foi você de novo sempre pra ali Paris. incentivando e falando: "Não, É, vamos". é, Eu também, você não foi junto comigo, mas você foi a primeira pessoa que eu avisei que quando eu ia fazer intercâmbio, eu falei: "E é, aí, eu vou". é Então é muito verdade. bonito saber que você é essa pessoa para tanta gente. É que eu acho que viajar isso, eh, eu sei que não tá na possibilidade de todo mundo, e eu sinto muito por isso, porque é uma experiência que muda você, muda a sua forma de ver o mundo, você sai do teu mundinho, assim, porque normalmente a gente vê aquilo que a gente vive todo dia, no Sim. dia a dia, né. Então é trabalho, é casa, no final de semana você descansa, a viagem ela traz uma imagem nova da vida. Então, tipo, é muito bom. Pra mim, toda vez que eu viajo, eu volto, tipo, com esperança. Uhum. Né, e normalmente quando a gente vai nas férias, a gente já tá cansado, e a gente já tá sem esperança, e daí a gente viaja, parece que tudo ganha Recarrega a uma forma bateria. nova, assim. Então, se todo mundo pudesse viajar, eu acho que seria lindo, assim, mas eu sei que é tudo muito caro, eu sei que eu sou muito privilegiada, muito, muito. Hum, Mas viajar, se eu pu quem eu puder ajudar a viver essa experiência, assim, eu vou sim. ajudar sempre. Mas também é muito claro que é uma coisa cara, mas também é questão de se organizar. É, Assim como você fez no começo, na sua é, primeira viagem, né, é. que você pagava carro, casa, mas ainda assim reservou ali um dinheirinho para isso. Foi isso. Sim, eu fiz um mochilão também, logo depois do intercâmbio, eu fui com uma amiga, com a Thay a gente foi fazer um mochilão de 30 dias. E eu não sabia planejar viagem nessa época, que Uhum. foi tipo 2013, sei lá, faz muito tempo. E a gente fez um mochilão de 30 e mochilão de verdade, aquele que você vai com a mochila nas Aham. costas. Que Já passa foi aí o primeiro perrengue. erro que eu cometi, porque eu nem tenho coluna para isso, nunca tive. E daí a gente não planejou nada nesse mochilão, nada. A gente, assim, reservou hostel para a viagem inteira. Eu Uhum. nunca tinha ficado em hostel, nem sabia como era. E hoje em dia, hostel é muito mais tranquilo, Aham. né? Porque é super organizado, tem conforto, tal. Mas naquela época era bem complicado, assim. E a gente só reservou os hostels e não compramos as passagens entre os países, não fizemos nada.
E daí a gente foi. Foi com a cara e com a coragem. A gente fez Madrid, Amsterdã, Berlim, Praga, Paris e Lisboa. Foi esse nosso roteiro. E Madrid, a gente chegou, foi super legal, super divertido. A gente encheu a cara, ficou bêbado. No outro dia a gente não levantou. Foi muito legal, assim, muito. Minha amiga se perdeu, voltou com a polícia. Ela não sabia olhar mapa. E daí eu com o passaporte dela, ela não tinha passaporte, ela deixou Não, no conta essa hotel. história inteira, Não, essa história é engraçada. porque eu acho que Se vale a ela ouvir, pena. ela vai ficar brava. Mas a gente foi, saiu num dia, bebeu muito. A cerveja era muito barata, era uma cerveja muito grande, Aham. assim, sei lá, de mais de litro. 1 euro. 1 euro. 1 euro. Meu Deus. Aí a gente viu, tava numa placa. Nossa, maravilhoso. Vamos gastar 10 euros aqui. Só. Sentamos numa mesa cheia de gente que a gente nem conhecia. Aham. Bebeu 10 euros. Meu 10. Deus. Mas 10, juro por Deus. Sem comer direito. E daí a gente foi pro trem, pegamos o trem cantando e não sei o quê. Chegamos no hostel, a gente tava num quarto de 2 camas e o banheiro era compartilhado. Uhum. Mas era um hostel bem legal. Nesse dia já passei malzão, assim. Nossa, esse dia eu fiquei ruim. Aí, no outro dia, a gente não fez nada, né? Uhum. Tava morta, as 2 mortas. Daí, no outro dia, a gente já tinha que ir pra algum lugar. Que eu não me Aham. lembro. Amsterdã, talvez. E não tinha passagem. E naquela época tinha que ir naquele lugar que tinha internet, como chama? Que você vai que tem vários computadores. Lan house, Lan sei house, lá. tipo uma lan house Aham. pra comprar, porque a internet do celular não era uma coisa muito fácil assim. E daí ela tava melhor, eu tava meia boca ainda. Eu falei, viu, vai lá na lan house e compra as passagens. Tá bom. Dei o mapa pra ela, falei, é aqui a lan house, você vai fazer isso, isso, e isso. Eu sou boa de localização. Aham. Aí ela falou assim: ah, tá bom, tranquilo. Passou 1 hora, passou 2 horas e nada. Daí eu olhei, ela tinha deixado o passaporte. Tinha saído assim. Não sabia o nome do hotel, não sabia nada. Aí foi, aí ela se perdeu, Uhum. logicamente. Não falava espanhol, não falava inglês muito bem. E daí, olha, eu sei que eu desesperada a mãe dela pra ligar e eu não ia falar o quê? Ela tá sumida? Não ia falar isso, né? Aí, depois de muitas horas, volta um carro de polícia, assim, dá pra ver da janela um carro lá e Uma volta viatura. ela. Maravilhosa ela. Sem comprar passagem. Sem comprar passagem. No outro dia, a gente teve que ir comprar passagem e já viajar no mesmo dia. Foi um perrengue. O ponto dessa viagem foi que a gente não estava planejada, né? Uhum. Uma viagem mal, uma viagem difícil. É verdade. Aí a gente chegou em Amsterdã, ficamos num hostel com 12 camas num quarto, Uhum. misto. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Em Amsterdã isso é um pouco complicado, assim. E o hostel era em cima do Bulldog, uma, não sei como chamar, um coffee shop, Uhum. né? E a galera ficava muito assim, bebia até tarde, não sei o Uhum. quê, e lá a maconha é liberada em vários lugares, é normal o uso e Sim. tal. E daí a galera chegava doida no quarto, Uhum. assim, querendo conversar e querendo tocar violão, querendo sei lá fazer o quê. E a gente só queria dormir mesmo. Então a gente começou a ver que todos os outros hostels que a gente tinha reservado não ia dar Era certo. na mesma pegada. Na mesma pegada, porque a gente queria gastar pouco, né? Aham. Porque a gente não tinha muito dinheiro e tal, gastar pouco. A gente cancelou todos os hostels, perdemos o dinheiro que a gente já tinha gasto Uhum. e reservou hotel pro resto da viagem. Só ali foi 70% do Mais dinheiro que a dinheiro. gente tinha planejado gastar. As passagens compramos todas em cima da hora, ou seja, tudo caro. A primeira foi avião, de Amsterdã para Berlim foi avião, Uhum. pois foi só ônibus. Foi muito complicado. Até assim, de Berlim para Praga, 3 horas de ônibus, Uhum. tranquilo. De Praga para Paris, sei lá, 5 horas. De Paris para Lisboa foram 24 horas Meu no ônibus. Deus! E foi bem difícil. E aqueles ônibus que não é Ai, nada era ruim, confortável, né? ruim, É muito bem ruim. pequenininho o Bem espaço. pequenininho. A gente chegou em Lisboa, juro, aquela cerveja que a gente tomou quando a gente pisou lá foi a mais gostosa da vida, porque a gente sabia que era o último lugar
que o Já tinha não passado tinha tudo dinheiro que tinha mais, que né? passar. Já tinha passado todo o perrengue, não tinha dinheiro mais, mas ali todo mundo falava a nossa língua, a cerveja era gelada Uhum. e a gente tinha um pouquinho de dinheiro, ia dar. Ia dar. Entendeu? Então foi assim, essa viagem foi uma viagem maravilhosa também. A gente se divertiu muito. Foi a primeira vez dela também. Eu já tinha ido pro intercâmbio, mas a dela foi a primeira. A gente conheceu muito lugar muito legal, assim, mas a gente teve uma péssima programação, Ou seja, planejamento. a lição que fica A é que lição que tem que fica planejar tudo tem que certinho. assim, você não precisa ser a louca do planejamento. Eu sou um pouco louca do planejamento, mas precisa ter um mínimo de planejamento, né? Até porque você viaja, assim, você tem um orçamento para viajar. Se você não planeja bem, assim, depois fica difícil, Sim. porque você sempre volta um pouco fora do orçamento. Daí, se você não planeja, aí você vai voltar muito fora do orçamento. Daí começa a ficar difícil viajar. Entendeu? É. Então, acho que o planejamento é um negócio essencial para você ficar confortável durante a viagem e depois da viagem. E antes da viagem também, para conseguir É, fazer com que ela aconteça. hoje eu tenho uma planilha, que é a planilha padrão que eu uso para todas as viagens. Então a gente coloca tudo que a gente quer ver, tudo que a gente quer fazer, quais são os trechos, quanto eu vou pagar por trecho. Então hoje, depois dessa viagem, eu aprendi a me planejar. Mas você sabia que tem como fazer isso no Google Ai, mas é Maps? que eu sou velha, né, filha? Mas é tão fácil. E é bem legal porque ele vai mostrando as rotas, E eu sou assim. uma pessoa, que gosta de planilha, né. É, tem esse Então, planilha e gráfico. isso, Você então acabou não contando pra gente o que que você faz. pois é, hoje eu sou gerente de progresso, é uma área que cuida de melhoria na companhia toda. Então, é muita análise, muito plano de ação, Excel, muito muito Excel, muito projeto de redução de custo, eficiência, produtividade. entendi. Então é mais isso. Então eu adoro uma planilha, assim, adoro um controle. Então, para viagem agora eu tenho controle também. É, porque a gente acaba se perguntando, meu Deus, o que que ela faz que ela viaja tanto? É, Então é eu importante. viajo muito também porque, por exemplo, a América do Sul, eu já fui a trabalho e daí acabo tirando férias para Argentina, para Colômbia, para o Chile, América do Sul, é isso. Mas, por exemplo, já fui várias vezes. Aham. E América Central, já fui para o México também, daí fiquei um tempo lá, também fui a trabalho. Para a Europa já fui algumas vezes a trabalho também. É, então, o meu trabalho me proporciona essa parte que é bem legal, assim. E você falou que foi aqui para América do Sul, para alguns É. países. Como que foi essas viagens e o que que você sentiu de diferença comparado com a Europa, por exemplo? Ah, é bem diferente, né? Sim, Acho eu que sei. sempre tem assim, por exemplo, na Argentina, Buenos Aires, por exemplo, você tem a Recoleta é muito parecida é uma arquitetura europeia, assim. Mas a América do Sul é bem diferente, assim, ela é muito mais animada, né? A gente latino é muito mais animado, Sim. muito mais acolhedor. Eu gosto muito. De todos esses que eu já fui, acho que Buenos Aires é meu preferido. Já fui 3 vezes. É meu preferido. Não pode falar o que for, é meu preferido. Eu não Eu gosto da entendo. gente, eu gosto da comida, eu gosto do sotaque. Do ponto de vista profissional, eles são muito mais fáceis de lidar do que os outros. Uhum. Então, para mim, Buenos Aires é mais completa, assim. Gosto muito. Da América do Sul é o lugar que eu mais gosto, até considerando o Brasil. Olha só, É. importante essa Eu gosto escolha. bastante do Brasil, mas eu acho que e também a pegada deles é É muito cultural. cultural, É, eles são bem politizados, então tem uma coisa que eu gosto ali. sim. Então, na maioria, né, o Chile também eles são bem politizados, a Vários Colômbia acho países que é um aqui pouco menos. daqui da América Mas acho que do Sul. a Argentina é linda a Argentina. É bonita. Gosto muito. Eu gosto muito, eu só acho que eu fui no momento errado pra Argentina,
porque eu fui pra Argentina no começo do ano, então eles estavam de férias, o comércio Hum, estava todo fechado, não sei, pode ser. não me pegou tanto, assim. É muito lindo, porque é tudo muito cultural mesmo, É, como até a Muriel, nossa outra convidada falou, é um país que respira cultura, que do nada tem alguém se apresentando no meio de é uma rua, isso. assim. Um Isso é tango, uma incrível. coisa bonita, assim. Exatamente, tango. É, Mas o Chile é que o Chile foi minha primeira viagem internacional com a é minha marca, mãe. né? E aí, não sei, parece que eu comparava Buenos Aires o tempo todo com Santiago. E como eu fui para Santiago numa época que estava tudo aberto, eu consegui aproveitar mais. Então eu tenho que voltar É. também para Buenos Aires. Sabe que o Chile não me pegou assim muito? Eu acho muito bonito, várias coisas bonitas para se ver, assim. É um povo também bem receptivo, profissionalmente é um pouco mais difícil, Sim. mas eu acho o Chile, apesar de você ter aquela vista linda da cordilheira em qualquer lugar que você tá, Uhum. eu acho que ele é mais parecido com São Paulo, por exemplo. Então, eu não acho tão diferente. Eu gosto de coisa mais diferente, assim, Sim. sabe? Quando eu comparo com São Paulo, que é o lugar que eu tô. Então, acho que foi isso. Apesar da cordilheira ser um troço incrível, É surreal. é mais parecido com São Paulo pra mim. Diferente de Buenos Aires. E diferente da Colômbia, que também é bem Uhum. única, assim. Eu fui pra Bogotá e fui pra Cartagena. Cartagena é lindo. Que você também foi com uma Fui amiga, com uma amiga que pra você também foi uma Cartagena. uma pessoa especial que proporcionou Foi, isso foi pra a primeira ela. viagem dela também. Sim. Então, tá vendo? Eu gosto. É que eu nunca pensei nisso, mas é verdade. Mas foi bem divertido. Cartagena é lindo. Um lugar todo muradinho, assim, quando você vai para pro centro velho, É colorido? é muito colorido. E eu sou uma pessoa que só usa preto, né? Então Aham. você se destaca, porque todo mundo usa colorido. É muito colorido, é muito bonito, muito bonito. Bogotá é mais normal, mas é bem bonito também, assim. Mas é uma realidade já bem diferente, assim, a segurança é muito mais forte, é um lugar mais Uhum. perigoso, mas assim, de verdade, até o México eu conhecia um tipo de perigo. Depois do México, a gente vê que é uma realidade muito diferente, Uhum. muito, muito diferente. Como foi lá o México Ah, pra o você? México, assim, é uma São Paulo, assim, e Uhum. daí, de novo, comparando com São Paulo, que é muito parecido, então tem a cidade do Sim. México, então, e a região metropolitana, então parece São Paulo e a região metropolitana. É um povo bem animado, mas tem um problema ali de violência que chama atenção, né? Então, e tá muito enraizado no governo e tudo mais. Uhum. Então, Sim. a segurança é um negócio. E eu sou bem medrosa para isso. Então, eu não conseguia me sentir muito segura e confortável para fazer qualquer coisa e tal. Mas foram assim, 7 meses. Eu cheguei falando zero de espanhol, não Hum? falo. E hoje eu falo super bem espanhol. Então, a língua foi um negócio bem legal para mim, porque eu aprendi. Também profissionalmente foi um super projeto para mim, assim, né? Me trouxe muito conhecimento que eu não tinha. Uhum. Como pessoa, descobri várias coisas que, assim, quando você tá perto das pessoas, você não sente. Então, quando sua rede de apoio tá próxima e, hoje eu quero chorar, vou ali, deito no Uhum. colo da minha mãe e tá tudo bem. Lá você não tem ninguém, que é sua rede de apoio conhecida, né? Então foram quase 7 meses que eu aprendi muito a lidar. Eu moro sozinha há muito tempo, mas é Uhum. diferente você estar sozinha num lugar onde você conhece todo mundo e você estar sozinha num lugar onde você não conhece ninguém. Então, aprendi muito sobre mim, assim, muito, muito. Foi um tempo muito bom de autoconhecimento, eh, como profissional, tudo. Mas o lugar não é um lugar que eu moraria, por exemplo. Então, se alguém Uhum. me falasse assim, depois do final do programa, você não quer morar? Eu ia ficar, não, não quero. Não. E Então, a gente queria você de volta o quanto antes. então eu não ficaria assim. Eu peguei no primeiro dia que eu estava lá teve terremoto e daí teve aquele alarme do que você tem que sair De correndo do quarto. emergência. E nossa senhora, pelo amor de Deus, é um terror isso para mim. Eu não sou boa com esse tipo de situação.
Então, e lá todo dia tem terremotinhos, igual no Chile. Uhum. Mas, sei lá, você nunca sabe se vai ter um terremoto, vai cair tudo. Então, essa sensação, assim, é uma sensação que me deixa um pouco preocupada. Outro ponto pelo qual eu não moraria lá. Entendi. Mas é um lugar, assim, muita história. Tem muita história para Uhum. ver. Fui para Cancún, que é lindo, maravilhoso. Assim, não, tudo que todo mundo fala é verdade. Uhum. É lindo. A água é linda, os lugares são lindos, mas é um lugar para turistas, feito para turistas. Então, Uhum. tem pouquíssima gente que vive lá, né? Então, tem muito americano, é um negócio de turista, Sim. né? Que também não é muito lá o meu viés de viagem, assim, Aham. entendeu? Mas é lindo, coisa mais linda. Aproveitei que tava lá e já conheci. E todas essas viagens, não todas, porque algumas você já falou que estava acompanhada, mas em grande parte você foi sozinha. Foi. Como foi pra você ir sozinha? Se algum momento você sentiu medo, sentiu alguma sensação diferente que você não estava acostumada? E como que você lidou com isso, se caso já aconteceu ali, né? Ah, eu Porque é senti medo. muitas viagens sozinhas, então É, acredito que foi difícil alguns foi. Eu acho que momentos. todas que você vai sozinha dá um pouquinho de medo, assim. Você como mulher já parte do princípio que você tem medo de algumas coisas, Sim. né? Então, apesar da Europa ser um lugar muito seguro, que foi onde eu fiz a maioria das minhas viagens, assim, não dá pra você acreditar 100% que você vai andar às 2 horas da manhã sozinha na rua e nada vai te acontecer. Uhum. Então, acho que sim, dá muito medo. Muitas vezes dá mais, alguns lugares mais medo do que outros lugares. Por exemplo, no México, eu nunca andava de táxi sozinha, Uber, nada. Porque eu tinha medo. Uhum. Porque, sei lá, se eu via muitos casos Sequestro. sequestro e tudo mais, então é um negócio que me dava um pouco medo. Andar à noite sozinha me dava medo. Uhum. E, por exemplo, o México é um país muito machista. Então, dá o dobro de medo. Porque, Uhum. assim, você já tá num lugar que dá medo. Aí é um lugar machista. Você sendo mulher, te dá mais medo. Sim. E os homens olham pra você já te avaliando. Então, e ainda lá como eu fui e mudei muita coisa e tudo mais, então as pessoas já tinham de partida uma rusguinha comigo, assim. Então eu Aham. tive que ganhar a confiança delas, então. Mas você ouve coisas do tipo assim: "Ah, você é casada?" "Não, não sou casada, sou divorciada." "Ah, tá bom." Depois de um tempo dele ouvindo, ele pergunta uma coisa do tipo: "Ah, você cozinha?" "Não, não cozinho." "Ah, por isso seu marido te deixou." Então, é um negócio muito machista, e é um machista que, sei lá, que aqui, por exemplo, a gente já não tem mais muito, graças a Deus, Sim, até entendeu? tem, mas a gente Mas é tem mais lugar pra velado. falar também, É, né. exato. E lá não, lá a mulher meio eu acho que a mulher, ela fica um pouco mais acuada, assim. Então, dá medo. Eu acho que em alguns mais do que em outros países, por exemplo, na Itália eu me senti bastante segura. Na França também eu estava sozinha, me senti Uhum. bastante segura. Sei lá, na Europa como um todo, acho que foram poucos os lugares que eu talvez fiquei com medo. Mas é que a gente meio que tá na nossa. Tá na gente ter medo como mulher. E todo mundo olha e fala: "Ah, mas você tá sozinha?" Muitas vezes, Uhum. muita gente te pergunta, você tá num bar conhecendo gente: "Ah, você Sim, tá sozinha? Ah, mas você tá ficando na onde?" Dá um medo, sim. né, porque você não sabe o que que vai acontecer. Então eu acho que de partida a mulher já tem medo, e eu acho que é muito natural ter medo, pela sociedade que a gente vive, pela história que a gente tem. Alguns lugares mais do que outros, assim, mas eu acho que O sim, dá que medo, dá e o que te medo. marcou foi o México. Ah, eu acho que eu fui muito julgada e a mulher é muito julgada, assim, pelas decisões que ela toma. E por você ser independente e você ter a sua própria vida, esse tipo de coisa eles julgam muito. Então, foi o que eu mais senti, de todos Entendi. esses. E agora, pra onde que você pensa em voltar? Ai, voltar? Ah, eu voltaria para todos os Não, lugares. voltar, ir pra algum lugar novo. Não sei, sabe que o ano de 2022 eu conheci um lugar novo, que foi a Suíça, que foi muito bonito, eu esquiei pela primeira E a vez. aurora boreal? Então, é uma coisa que eu quero fazer. Então, acho que eu ainda quero muito fazer, que tá
nos meus planos, né, e daí eu tenho que me planejar para isso, é a Disney, que eu Uhum. quero muito fazer, Que eu eh, espero que seja a que eu próxima. espero que seja muito próxima. E daí eu quero para realmente viver isso com vocês, com você e com as Marias, as outras Marias. E eu quero muito ver a aurora boreal, que já tá nos meus planos já faz um tempo, mas eu ainda não consegui encaixar, assim. Tenho muita vontade de ver e tenho muita vontade de conhecer a Islândia. Então, Islândia. pode ser lá a aurora boreal, Sim. mas pode ser também nos outros países nórdicos ali. Essas estão nos meus planos, assim. Mas assim, eu gostaria muito de morar ainda na Europa. Isso que eu ia perguntar agora, É, porque você viaja tanto, volta tantas é, vezes, se você pensa em ficar por lá também, né? penso. A gente tá no processo de tirar a cidadania, né? Italiana, e eu acho que vem logo, e daí depois disso eu acho que aí é me arrumar, né? Me arrumar profissionalmente, lógico, porque eu quero continuar trabalhando, me arrumar profissionalmente para encaixar esse desejo de morar na Europa. Morar mesmo, né? E Sim. daí, bom, meu desejo é muito doido, eu queria levar todo mundo comigo. Então precisa programar muito bem, assim, para poder levar todo mundo comigo. E assim, eu quero também viajar mais com os meus pais, assim, eu tenho muita vontade de fazer outras coisas com eles, porque eu sinto falta de fazer isso com eles, então eu quero ter essas memórias, assim. Mais, né? Então ainda tem muitas coisas, assim, eu sempre estou planejando viagem, assim. No Brasil já viajei muito e tal, é muito mais fácil, inclusive, né? Mas eu sempre estou planejando viagens. Eu gosto sempre de planejar com alguma coisa outra coisa que eu quero fazer. Então, outra coisa que eu quero ver, de repente tem um show que eu quero ir. Então, você sabe que eu Sim. adoro, a gente adora show. Então, sempre tentando juntar as coisas, assim. Mas É. para mim, não vou parar, assim. E uma coisa também que, apesar de você não ter ido comigo pra Inglaterra, quando eu fiz o meu intercâmbio, que me marcou muito, que eu senti você ali do meu lado, é quando você me deu um show de presente Foi. de um cantor que a gente gosta muito. Então, apesar de você não estar ali, você me marcou de qualquer jeito É, também, né? Porque a gente foi o show do James Arthur, né? E foi. foi Você mágico, assim. filmou várias coisas, Sim. me mandou. Queria estar lá, deve ter sido muito legal. Agora a gente tem que organizar uma outra viagem com algum outro show junto também. É verdade, é É verdade. isso. É isso, não pode parar de viajar. Não pode. E você tem tanta coisa para contar, tantas histórias lindas, maravilhosas. É, é Muito verdade. obrigada por contar pra gente. Eu que Fiquei agradeço. emocionada vários momentos. Eu É também, lindo. mas segurei. Essas histórias, não só a sua, mas de todas as outras convidadas, eu sempre falo que eu fico emocionada, mas é que são tantas coisas que a pessoa vive. Quando conta, a gente estivesse junto ali naquela viagem, né? É, Seja a história da Carol, da Muriel, enfim, de todo mundo. É, sempre me emociona em sempre me pega em algum momento. Porque tanto pela questão de identificação, quanto a questão de lembrar de alguém, como você, eu já lembrei tantas vezes conversando com outras convidadas, minha mãe também. Enfim, é. esse é o intuito desse podcast. É bem legal, acho que as histórias são todas, eu já assisti todas, são todas histórias que inspiram muito. E eu acho que viajar é isso, viajar é experiência, é depois você compartilhar, as pessoas viverem aquilo com você e pelas suas histórias. É fazer histórias, eu acho que a É vida é fazer isso, é uma história. junção de um monte de histórias que você vive, né? Então, E eu acho que é uma coisa que minha mãe falou no primeiro episódio, que quando você vai, por exemplo, quando você foi sua primeira vez, voltou, a gente fez um almoço no domingo, você contou tudo, e no é, final é isso que fica com a gente também, as suas é, histórias. Então é sobre ir juntando história e passando aquilo pra frente, né? sobre a experiência, eu tenho poucas coisas, coisas físicas Aham. dos lugares que eu fui, poucas fotos, eu não sou muito de tirar foto. Mas as experiências estão todas muito vivas, assim, na minha cabeça. Então, eu acho que é isso. Pra mim é isso. É você viver, ter aquilo muito vivo dentro de você e compartilhar com as pessoas, assim. E fazer com que elas também se empolguem e queiram Uhum. viver a mesma coisa. Para mim é isso. Viajar é isso. A minha vida é isso. É compor a vida com várias histórias diferentes, assim. Em vários países de Em vários países. preferência. É verdade. Obrigada, Eu Ié. que agradeço, filha. Te amo. Te amo.
Por hoje é isso, pessoal. Se inscreve nas nossas redes sociais. Esse é o último episódio da temporada, mas não desanima não que daqui a pouco tem mais. Tchau!